E aí pessoal, de volta aqui em mais um vídeo e mais um relatório de progresso do Yuzu foi liberado, dessa vez referente aí ao mês de janeiro. Então vamos ver o que de melhor chegou e que foi corrigido no emulador de Nintendo Switch nessas últimas versões aí. Lembrando que se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o seu like porque isso é muito importante. Caso queira apoiar o canal, vire membro, você tem vários benefícios e apoia a continuidade da produção aqui desse tipo de conteúdo. Muito obrigado a todas as pessoas que contribuem aqui com o canal. E, obviamente, se você quer deixar algum comentário, sinta-se livre para deixar aí embaixo no campo dos comentários. Bom, então vamos lá, pessoal, porque tivemos muitas novidades. Primeiramente, uma nota para os usuários da NVIDIA. Isso porque, com o lançamento recente dos drivers, a partir das versões 511, eles introduziram uma série de problemas que afetou a decodificação da textura ASTC. Esse problema já foi resolvido. Os usuários que jogam Hyrule Warriors Age of Calamity e Luigi's Mansion 3 devem se ater à série dos drivers 47, pois qualquer versão mais recente vai ter vários problemas de renderização nesses jogos. Os desenvolvedores ainda estão investigando a causa desse problema que levou à quebra desses games nas versões mais recentes aí dos drivers da NVIDIA. Por outro lado, a versão 511.65 inclui o suporte ao Vulkan 1.3, que foi lançado recentemente, e isso melhorou consideravelmente o desempenho ao utilizar essa API em alguns jogos que mostraram um aumento de desempenho de até 24%. Mais uma vez aí, se você não joga Hyrule Warriors Age of Calamity ou não joga Luigi's Mansion no Yuzu, atualize o seu driver para a versão mais recente da NVIDIA para ter acesso a esse ganho de performance e ao utilizar aí o Vulkan. Muito importante manter seus drivers atualizados, caso eles não tenham problemas recentes, obviamente, né? Tivemos também correções para Pokémon Legends, que foi lançado aí no último dia 28 de janeiro. O jogo estava com uma série de problemas e as correções foram implementadas ao longo do tempo e ajudou a corrigir outros games problemáticos no Yuzu, ou seja, o que os desenvolvedores estavam liberando nesses últimos dias, nessas últimas versões aí para o Pokémon Legends Arceus, acabou beneficiando também outros games. Os deadlocks, que causavam alguns softlocks notáveis presentes em Pokémon Legends Arceus, foram totalmente corrigidos. Ainda resta alguns resquícios aí, mas é bem incomum. Foi reduzida a quantidade de alocação de buffer no início e não apenas no final, que impediu aí que o jogo travasse em determinados locais. Algumas mudanças fizeram com que o jogo agora rode nas GPUs Intel com o Vulkan, e uma simples mudança no código fez com que não só Pokémon Legends Arceus rodasse bem nos drivers da AMD com o Vulkan, mas também outros jogos, dentre eles Xenoblade Chronicles 2, Xenoblade Chronicles Definitive Edition, Hellblade: Senua's Sacrifice, Donkey Kong Country Tropical Freeze, Pokémon Tournament DX e vários outros não listados aqui. O Pokémon Legends Arceus é afetado por explosões de vértice que parecem texturas que se estendem aleatoriamente. A má notícia é que esse é um problema com buffer de cache, e corrigir esse problema vai levar um tempo aí considerável. É o que eu falei nessas últimas versões aí que foi liberada do Yuzu. Eles atenuaram o problema, então tem essa boa notícia, que é uma solução temporária para evitar que esse problema, enquanto a solução permanente começa aí a tomar forma. E liberar o buff antes de escrever resolve a maioria dos vértices que tem problemas. No entanto, essa solução temporária que os desenvolvedores do Yuzu implementaram para corrigir as explosões de vértice está causando pequeno custo aí de desempenho, ou seja, assim que eles tiverem a correção final, com certeza o jogo em si vai se beneficiar e vai ganhar mais performance. Mas por enquanto, essa solução temporária que ela causou uma pequena perda de performance no game. O Pokémon Legends Arceus mostrou também um uso de VRAM consideravelmente maior do que o normal, fazendo com que usuários de GPUs com 2 GB travassem em determinadas cenas. Agora tem uma correção que permite que tenha apenas 2 GB consiga jogar normalmente sem ter esse problema de travamento. E usuários que tenham GPUs aí com 4 GB ou mais, você pode estar utilizando a escala de resolução para aumentar a resolução do jogo em até 2 vezes sem problemas de travamento.
Ainda assim, os desenvolvedores fazem algumas recomendações gerais para Pokémon Legends Arceus em especial. Pequenas melhorias de desempenho nos drivers da AMD é notado a partir da versão 22.2.1. Então, se você está com seu driver desatualizado da AMD, pelo amor de Deus, atualize para você receber todas essas correções que foram citadas e também ganhar um pouco mais de performance aí. É imprescindível, pessoal da AMD, que já é problemático com a emulação, manter seus drivers aí atualizados. Em relação à precisão da GPU, enquanto que você utiliza a GPU no normal, ele produz um desempenho mais alto. Se você deixar no alto, vai fornecer melhor renderização de partículas. Portanto, se você deseja precisão extra e tem desempenho de sobra, mantenha-se no alto para ter maior fidelidade gráfica. Caso o seu PC já esteja penando para rodar em 30 FPS, deixa no normal aí para se beneficiar do desempenho extra. Efeitos de partículas e certos ataques parecem renderizar incorretamente em resoluções acima da resolução nativa. Então, se você está com esses problemas aí, mantenha-se na 720/1080 para não ter problemas de renderização. As configurações padrão do Yuzu é executar jogos aí no OpenGL usando GLASM, comumente conhecido como shader de montagem. Essa configuração vai causar estranhas sombras nos personagens. A solução no momento é utilizar o GLSL em vez do GLASM. Então, se você está com problema de sombra nos personagens ou renderização incorreta, utilize o GLSL caso você utilize aí o OpenGL. Se não, seu PC tem suporte ao Vulkan, não pense duas vezes, utilize o Vulkan para não ter esses determinados problemas. Usuários aí de GPUs Radeon anteriores à série 400 que executam o Windows vão sofrer falhas devidas aí a drivers desatualizados e sem suporte. Nenhum driver modificado parece ajudar, e a única solução para você que é usuário de GPU Radeon anterior à série 400 é utilizar o Linux com driver mesa, ainda que tem suporte, né? Então você não vai sofrer desses problemas aí. Infelizmente, isso não é algo que os desenvolvedores possam estar corrigindo, é falha da própria AMD, e se você seu driver não tem mais suporte, a única alternativa é migrar aí para o Linux, caso deseje jogar Pokémon Legends Arceus sem grandes problemas. E por fim, o uso excessivo de mods ou valores altos de filtragem anisotrópica podem causar explosões de vértice em algumas configurações, e os desenvolvedores ainda estão investigando esse problema para lançar uma solução definitiva. Além de Pokémon Legends Arceus, também tivemos outras correções que chegaram aí no último mês para o Yuzu. Estamos falando aqui das correções gráficas, isso porque tivemos melhorias no coletor de lixo, que engloba uma série de correções de bugs, melhorando o algoritmo para que limpe a memória de forma mais inteligente, além de torná-lo mais eficiente para as GPUs integradas. Essa mudança vai beneficiar ao máximo as GPUs low-end e high-end, sem afetar negativamente nenhuma delas. Tivemos também alterações no kernel, isso porque o código de gerenciamento de memória, uma das funções do kernel, foi originalmente escrito no início de 2020, com base nas informações disponíveis na época, e conforme vai passando o tempo, novas informações vão surgindo, engenharia reversa vai se tornando mais eficiente, e com isso os desenvolvedores têm acesso a novas informações. Então, eles estão se baseando nessas novas informações que eles estão coletando nesses últimos meses aí, para melhorar ainda mais o gerenciamento de memória. Isso melhorou ainda mais alguns jogos, dentre eles Pokémon Sword and Shield, que está funcionando corretamente. Eles corrigiram vários problemas de travamento que o jogo tinha, justamente por falta desse código mais preciso do kernel. Tivemos também melhorias na interface de usuário, isso porque alguns botões do Stop e Start, né, e parar e iniciar, não estavam sendo desabilitados da interação corretamente, então o processo ele não parava ou não era executado corretamente. Os desenvolvedores corrigiram esse problema nessas últimas versões aí. Agora temos elementos gráficos para indicar o nível da bateria dos controles UDP, ou seja, dos controles sem fio, e o tema Dark, que é o tema preto aí do Yuzu, ele é agora padrão. Obviamente você pode estar mudando para o tema branco, ou até mesmo colocando outros temas aí disponíveis no emulador nas configurações de definições de interface de usuário. Mas fique ciente, se o seu tema aí mudou, sei lá, você estava usando branco e do nada foi para o preto, você consegue voltar para ele caso você assim deseje. Tivemos também alterações nos controles, apenas para os tipos de controles suportados. Eles vão ser mostrados no applet agora, isso depende de cada jogo informar como
ou quais são compatíveis. Foi adicionado também suporte para permitir que dispositivos com apenas um acelerômetro presente funcionem como dispositivo de movimento. No entanto, isso significa um suporte mais amplo. A falta de um giroscópio significa resultar muitos movimentos imprecisos, pois alguns movimentos de eixos não são registrados. Ao jogar Mario Tennis Aces no modo de movimento, basicamente você movimentar o Joy-Con para fazer a raquetada, esse movimento ele parava de funcionar de repente, né? Então os desenvolvedores corrigiram esse pequeno problema aqui, caso os usuários estavam jogando aí e do nada o Mario deixava a bola passar. Então isso foi corrigido. E acessar o modo de 2 jogadores em Pokémon Let's Go Eevee e Pikachu requer que os 2 controles de movimento, obviamente, porque a interação do jogo é você ter os 2 Joy-Cons, um para cada jogador, e os 2 jogadores lançarem a Pokébola ao mesmo tempo. No entanto, caso uma pessoa, por exemplo, que tinha um controle de movimento e a outra pessoa usava o teclado para jogar, não era muito suportado. Agora eles corrigiram esse problema, então se você só tem um controle de movimento e a outra pessoa que quer jogar contigo tem apenas o teclado para jogar, você pode, sem grandes problemas, jogar aí no multiplayer local. A roda do mouse agora pode ser utilizada como sensor de movimento, ou seja, o eixo Z, lembrando que o Yuzu já tem suporte a você utilizar a câmera dos analógicos com o mouse. Só dá uma olhada no último vídeo de guia do Yuzu aí, tá até na descrição desse vídeo aqui, que eu explico como que você faz isso. Então você pode estar utilizando a roda do mouse agora como sensor de movimento, bem útil em alguns jogos que precisam disso. Tivemos também suporte ao HD Rumble do controle do PlayStation 5. Além das melhorias de controle, temos correções gerais e também correções de bugs, em que foi aumentado o limite de arquivo que podem ser lidos, que passou de 4.096 para 8.192. Isso vai permitir que determinados mods funcionem corretamente, porque tinha esse limite e o user não conseguia ler arquivos com muitos parâmetros. Agora, se determinados mods, por exemplo, até mesmo do Zeldinha aí, que faz é tipo uma DLC, uma grande expansão, ele já funciona corretamente. O jogo Gravity Rider Zero inicia, mas não é exibido gráficos devido à falta do formato de texturas que o Yuzu ainda não tem suporte. E além disso, o jogo Spagaluda 2 é jogável. Spagaluda, acho que é isso que fala, né? Mas enfim, depois se eu tiver falado errado, deixe nos comentários. Foi adicionado também novas teclas de atalho que permitem aos usuários manipular o volume do aplicativo diretamente no gamepad. Isso é bem útil. Então, para você simplesmente tirar o áudio do jogo, você pode estar apertando a tecla Home, mas o direito do D-pad, se você quiser aumentar, você pode apertar a tecla Home e o direito para cima, e o D-pad para cima, e para diminuir o D-pad para baixo. Então isso é bem interessante. E chegamos aí nas futuras alterações que o Yuzu vai receber. Isso porque o progresso continua sem grandes problemas nos projetos que eles estão desenvolvendo. Por exemplo, um dos desenvolvedores do Yuzu, o German77, está se divertindo com alguns recursos muito solicitados pelos usuários. Não se sabe o que pode ser, talvez, sei lá, um modo multiplayer local do Yuzu. Enquanto isso, temos um projeto secreto que foi completado, que foi deixado aí por um dos desenvolvedores do Yuzu, que acabou largando o projeto para trabalhar na NVIDIA, que é o Host Condition Rendering, e esse projeto ele vai vir em futuras atualizações aí do projeto YFC, que é um projeto que visa a maior precisão gráfica, se eu assim entendi direito. Até mesmo uma dessas melhorias do projeto YFC é fazer o modo Aventura, o Mundo da Luz do Super Smash Bros. Funcionar corretamente, além do Mario Tennis e do Mario Golf Super Rush funcionarem sem grandes problemas. E temos aí também esse projeto secreto que vai ser implementado aos poucos ao YFC. Vamos ficar vendo aí o que vai ser esse projeto. Assim que tiver novidades, irei estar informando vocês, como sempre, aqui no canal. Basicamente, essas foram as grandes novidades aí do Yuzu que foram implementadas. Lembrando que tudo que foi citado aqui já está disponível, é só atualizar aí a versão do seu emulador se você não utiliza o Yuzu ou quer testar. É só dar uma olhada no vídeo de guia aí na descrição. Galera, qualquer dúvida, deixa um comentário. Vamos debater. Deixa aí sua experiência com o Yuzu, emulador do Nintendo Switch. Esse foi o vídeo, nos vemos no próximo. Forte abraço, valeu, falou!